Hoje o vídeo é em clima natalino, meus amigos. Na sua cartinha aí pro Papai Noel dos seus pedidos para o Palmeiras em 2025, quais posições você acha que precisam ser reforçadas? A minha lista eu vou fazer hoje. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como eu disse, em clima natalino, hoje eu vou fazer os meus pedidos de Natal aqui, certo? Eu vou pegar o elenco do Palmeiras e eu vou passar por cada posição para definir onde precisa de reforço, o que é prioridade ou não, enfim. E claro que eu quero que você faça a mesma coisa comigo aqui ao longo do vídeo. E você tá vendo também que mesmo em fim de ano, época de festa, não para de sair conteúdo aqui no canal, né? Então dá uma checada aí se você está ou não inscrito no Análise Verdão, porque se não estiver, essa é a sua oportunidade de apertar o botãozinho vermelho aí, ficar inscrito para não perder nenhum conteúdo. Muito bem, então vamos posição por posição analisar onde o Palmeiras precisa mais de reforços para 2025. Começando obviamente pelo gol que o Palmeiras terá a princípio, o Everton, Marcelo Lomba e Matheus, certo? O Everton foi um cara bastante criticado em 2024, que ficou marcado pelas falhas contra o Corinthians, tanto no Paulistão quanto no Brasileiro, isso é fato, mas de verdade eu acho que 2024, num geral, não foi uma temporada ruim do Everton não, tá? Eu acho que tem muita gente esquecendo uma enormidade de defesa que ele fez salvando o Palmeiras ao longo do ano, e acho que ele ficou muito marcado por essas falhas pontuais. O Lomba é um cara que joga pouco, né? É o reserva ali do Everton, quando joga não compromete, mas também não é pra ser o sucessor do Everton, até pela idade que ele tem. E o Matheus nem dá pra saber, nunca entrou em campo pelo Palmeiras no profissional, então nem tem como fazer uma avaliação. Por isso, a posição de goleiro eu vou classificar aqui nessa categoria de tem que ficar de olho, pois é, cada posição que eu citar aqui eu vou classificar em uma dessas três categorias. Tem que ficar de olho, importante e prioridade. Conforme a gente for analisando, eu vou explicando cada uma das categorias, mas essa primeira é o seguinte, não é necessário contratar agora, mas não é para virar as costas também, o Palmeiras tem que ficar de olho. Nesse caso, porque eu já venho falando há muito tempo que o Palmeiras precisa planejar o sucessor do Everton. É que agora renovou com o Lomba para 2025, então já não faz mais tanto sentido no momento contratar um goleiro que seria terceiro goleiro, por exemplo, para o Palmeiras. Mas se não tivesse renovado com o Lomba, eu até colocaria uma categoria acima, colocaria como uma contratação importante. Como renovou, se torna menos necessário a curto prazo, mas já a médio prazo, pensando em 2026, quando provavelmente o Lomba não estará mais no Palmeiras, já tem que ter essa carta na manga. O Palmeiras vai precisar reforçar o gol, precisa fazer essa transição do Everton para o seu sucessor. Na lateral direita temos Marcos Rocha, Mike e Giai no elenco profissional. O Marcos Rocha que não pode ser titular absoluto mais, né, porque ele já tem uma idade avançada, provavelmente vai ser sua última temporada pelo Palmeiras, até pode contribuir em alguns contextos, em algumas partidas, mas no geral não pode ser o lateral direito titular absoluto. Esse cara, no mundo ideal, seria o Mike na minha visão. Bem fisicamente, o Mike é um dos melhores laterais direitos do Brasil, mas faz muito tempo que o Palmeiras não vê o Mike no seu melhor nível, e o Giai é um cara que chegou no meio de 2024, né, a tendência é ele ganhar mais espaço em 2025, ter uma pré-temporada agora, ainda é um jogador jovem que tem muito pra evoluir, pode vir tomando essa posição. Dá pra ver que são mais dúvidas do que certezas nessa posição, só que eu não posso deixar a lateral direita de fora da categoria, tem que ficar de olho também, porque tem três opções no elenco profissional e mais um Gilberto, por exemplo, no sub-20 que pode pedir passagem, tendo dois caras experientes como o Marcos Rocha e o Mike e mais um lateral que custou alguns milhões de reais, não faz sentido o Palmeiras gastar mais dinheiro com outro lateral, pelo menos no momento. Se, por exemplo, negociar o Mike com outro time, como fala-se por aí que é possível, aí eu já acho que o cenário muda, aí eu já acho que dá pra considerar, mas por enquanto o Palmeiras eu acho que tem outras prioridades. Como por exemplo a zaga, que temos Gustavo Gomes, Murilo, Vitor Reis Naves e coloquei aí também o Benedetti, que é um dos 4 jogadores do Sub-20 que estão confirmados para subir para o elenco profissional em 2025, coloquei até em outra cor para diferenciar, certo? Gomes e Murilo viveram altos e baixos em 2024, mas para mim tá claro que eles precisam de uma sombra nesse elenco. O Vitor Reis ele é ótimo, mas ele ainda é muito jovem, ele tende a oscilar em algum momento e eu acho importante o
Palmeiras ter mais um zagueiro pronto, mais um zagueiro experiente para disputar a posição com Gomes e Murilo e manter essa competitividade, até porque o Vitor Reis toda hora recebe uma proposta para sair do Palmeiras, vai ser muito visado pela Europa em 2025, pode sair no meio do ano, até o próprio Naves agora recentemente tem saído notícia de que pode ser negociado, então é uma posição que parece que o Palmeiras está muito bem servido, mas você tem dois jovens no banco que podem oscilar e dois jogadores que podem ser negociados, né, e Gomes e Murilo sendo esses titulares, precisando de uma sombra, precisando serem incomodados ali por um outro jogador para gerar essa competitividade, então para mim essa posição vai inaugurar a categoria importante aqui na nossa tabela, né, ou seja, não é a maior prioridade, não é a maior prioridade de todas para contratar, mas como diz o nome, seria importante para 2025 contratar alguém da posição. Na lateral esquerda temos Piquerez, Caio Paulista e Vanderlan. Esperamos que o Piquerez volte bem, né, volte inteiro depois dessa lesão, volte retomando essa condição de titular, até porque Caio Paulista e Vanderlan têm as suas qualidades, mas não conseguiram corresponder com regularidade depois da lesão do Piquerez. Para mim é uma posição muito parecida com a lateral direita, inclusive, porque tem três opções e por isso eu vou colocar também no tem que ficar de olho, tá? Na minha visão, para contratar alguém para lateral esquerda, precisa negociar alguém antes, né? Tá muito cheia ali. E dá pra negociar, claro que dá, né? O Caio Paulista já foi falado que pode sair se vier uma proposta, o Vanderlan é um cara que tem mercado, que já recebeu proposta anteriormente, então aí sim, depois de negociar alguém, dar uma encolhida nisso, aí o Palmeiras pode contratar um lateral esquerdo, pode ir ao mercado e tudo mais. No momento em que eu gravo este vídeo, tem outras posições pro Palmeiras gastar dinheiro antes de uma que já tem 3 alternativas no elenco profissional. Chegamos então ao meio-campo, começando pelo primeiro volante, que temos como opções Aníbal Moreno, Fabinho e agora o Figueiredo, mais um dos garotos que sobe do sub-20 para o elenco profissional. O Aníbal Moreno viveu um 2024 de um começo excelente e um final bem ruim, as últimas partidas ali do Aníbal em 2024 foram bem ruins, na minha visão também prejudicado pelo coletivo, tá, de uma forma geral, não só o individual. Na minha visão o Aníbal segue sendo titular para 2025, mas seria importante também ele ter uma sombra. O Fabinho poderia ser essa sombra, mas parece que ele ainda não tem a confiança plena da comissão técnica para ser isso. Em 2024, pelo menos, ele não ganhou tantas oportunidades. E o Figueiredo é um garoto que parece ter potencial, mas claro, vamos esperar ele jogar no profissional. Não dá pra gente fazer uma avaliação totalmente com base no sub-20, porque o salto de sub-20 para profissional é muito grande. Por isso eu coloco na categoria importante, tá? Essa posição de camisa 5. Eu acho que seria bom ter uma sombra para Aníbal Moreno, principalmente se alguém for negociado, se o Fabinho, por exemplo, não ficar para 2025. Se ele ficar e ele tiver a confiança da comissão para essa sombra do Aníbal, eu poderia apostar nele sem problemas, mas não é uma posição de total prioridade para mim, porque a gente vai chegar agora no camisa 8. Para essa posição de camisa 8 de segundo volante, temos Richard Rios, Zé Rafael e Gabriel Menino como alternativas, e aqui para mim é prioridade. Estreando a categoria prioridade aqui, eu acho que seria fundamental o Palmeiras trazer um jogador dessa posição. Ah, Léo, mas é outra posição que tem 3 nomes. Sim, tem 3 nomes, mas vejam só quais são os 3 nomes. É o Richard Rios, que toda hora recebe proposta também, pode sair para a Europa em algum momento e que é convocado para a seleção da Colômbia. Toda convocação ele vai para a Colômbia, então é um jogador que desfalca o Palmeiras ao longo da temporada. Aí você tem o Zé Rafael, que não conseguiu jogar praticamente em 2024 e pode ser negociado, tem recebido proposta, e um Gabriel Menino que não tem sido confiável e que também pode sair. Então você tem 3 alternativas, mas não são exatamente 3 jogadores ali prontos para jogar, confiáveis e tal para a posição. Então para mim é prioridade contratar um camisa 8, um segundo volante que venha para ser titular, que dispute essa posição com o Richard Rios, até porque, como eu disse, o Rios vai ser desfalque ao longo da temporada, vai ter muito jogo, vai dar para todo mundo jogar, e sabe-se lá quando pode surgir uma daquelas propostas irrecusáveis, né, pro Richard Rios. Então o Palmeiras tem que estar pronto desde já. Na meia, certo? Essa posição aí de camisa 10, temos Rafael Veiga, Maurício e coloquei o Rômulo aqui também. Vai ter o Thales também no elenco profissional, que ele sobe da base, mas ele já jogou de meia, eu coloquei ele de centroavante, daqui a pouco ele aparece aí no campinho. Pra mim, é claramente uma categoria, tem que ficar de olho, tá? Zero prioridade pra mim contratar alguém pra essa posição. Eu acho que o Veiga tá aí, é uma das referências do time, deve começar 2025 como titular. O Maurício, na minha visão, foi uma boa contratação em 2024, veio só
no meio do ano, agora vai ter pré-temporada, vai poder treinar junto com o time, vai ter a temporada inteira para crescer ainda mais em 2025, lembrando que ainda é um jogador jovem, tem ainda a evoluir, e é jovem também essa terceira opção, que é o Rômulo, né? Vamos ver se agora ele vai ter um pouco mais de espaço, vai aparecer um pouco mais em 2025, e essa função ainda você pode testar um Facundo Torres, pode testar um Estevão, opção não falta, pra mim é zero prioridade. Indo agora para as pontas, eu vou citar as duas de uma vez porque vários desses jogadores jogam dos dois lados, né? Temos Estevão, Felipe Anderson, Facundo Torres e Bruno Rodrigues. Pois é, a contratação do Facundo é importante para dar peso para essa posição, é um cara que joga dos dois lados, teve análise aqui no canal também falando. O Felipe Anderson é um cara que precisa crescer, ele precisa chamar responsabilidade, não dá para ele ter um 2025 parecido com o que foi esse segundo semestre dele. E o Bruno Rodrigues é uma incógnita, né? Ele tem, sei lá, 30 minutos como jogador do Palmeiras, infelizmente. Tomara que ele volte e consiga jogar no seu melhor nível, que é um bom nível e que pode sim ajudar o Palmeiras jogando como um ponta esquerda ou até como um centroavante de mais mobilidade, tá? Mas é uma incógnita, não sabemos. Por enquanto, eu deixo essa posição de pontas como importante, tá? Porque não é a maior das prioridades, na minha visão, porque tem o Estevão. O Estevão é ponta, o Estevão é o melhor jogador do time. Então, teoricamente, você só tem a outra ponta para disputar a posição, porque é a direita do Estevão. Nesse momento seria importante contratar um ponta. Agora, na janela de meio de temporada, aí pode se tornar uma prioridade sim, dependendo de como o Palmeiras estiver, porque aí o Estevão vai sair. E eu só não coloco como prioridade agora porque chegamos à maior de todas. Na posição de centroavante, o Palmeiras tem Flaco Lopes, Rony e os dois garotos que sobem do sub-20, o Luigi e o Thales, que eu tinha mencionado, que também pode ser meia, certo, meus amigos? O Palmeiras aqui precisa contratar um nome de peso, precisa contratar um titular absoluto. Os garotos da base, claro que merecem ganhar espaço, mas são incógnitas ainda. O Rony tá em fim de ciclo e deve ser negociado. O Flaco Lopes pode até ser um bom reserva, deixando seus golzinhos de cabeça ali de vez em quando, mas para ser titular do time o Palmeiras vai precisar contratar, é prioridade, e digo mais, a maior das prioridades nessa janela, tá? Prioridade número 1, número 0, o Palmeiras precisa de um camisa 9. Então, pra mim, meus amigos, é isso. Estão elencadas as necessidades, posição por posição. Voltando pra nossa tabela, então, pra ver o resultado final. Na categoria tem que ficar de olho, eu coloquei goleiro, lateral direito, lateral esquerdo e meia. Na categoria importante, primeiro volante, ponta e zagueiro. E na categoria prioridade, segundo volante e centroavante. Você discorda? Concorda? O que você mudaria? Comenta aqui embaixo, e quando você for descer aqui nos comentários também para ver a opinião da galera, passa antes em dois botõezinhos que tem ali também que ajudam a gente bastante. O de like para esse vídeo ser recomendado para mais palmeirenses e o de inscrever-se também para você não perder mais nenhum conteúdo por aqui. É de graça, só clicar nesses dois botões, tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que também vai gostar dessa análise aqui que saiu no canal. Recomendo demais você assistir esse conteúdo, e para assistir é bem fácil, tá? É só clicar aí na tela e partir pro abraço.